vocês sabem que, aproveitando aqui enquanto chegam algumas pessoas, vocês sabem que são preceitos para o católico, para a vida católica, todos os domingos, a missa de todos os domingos do ano, né? Então, durante todo o ano, nós devemos ir à missa todos os domingos. E existem uma série de outras missas que são preceitos também e que nós devemos também comparecer à missa. São mais ou menos, além dos 52 domingos do ano, mais ou menos 14, Ana Cláudia, boa noite. São mais ou menos outros 14 missas que devemos comparecer. Mas aqui no Brasil, por permissão da Igreja Católica, a CNBB transfere a maior parte dessas celebrações para o domingo seguinte, para facilitar a vida do católico. E a solenidade de São Pedro e São Paulo, que é celebrada no dia 29 de junho, é um desses dias, que nesse ano caiu na quarta-feira. Então o dia exato é a quarta-feira, mas a igreja transfere no Brasil para o domingo seguinte, portanto para amanhã. Existem 4 missas de preceito que não são transferidas para o domingo. E aí são 4 dias durante o ano que você tem de ir à missa, mesmo caindo essas missas em dia de semana, que é o dia 1º de janeiro. Todo 1º de janeiro é missa de preceito. Eu não posso faltar à missa no dia 1º de janeiro. É a solenidade da Santa Mãe de Deus. Essa missa, você pode ir à festa no dia 31, comemorar com a sua família, ir para o Réveillon, ir para a praia, tudo bem. Mas no dia seguinte, 1º de janeiro, ainda que seja à noite, né, depois de descansar, mas teremos de ir à missa. Bom, a outra é a missa de Corpus Christi, que cai na quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade, né? Aqui no Brasil é feriado e é missa de preceito. Nós temos de ir à missa no dia de Corpus Christi. O dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição. É dia útil e nós temos de ir à missa. Então, por exemplo, este ano, o dia 8 de dezembro vai cair que dia? Vai cair numa quinta-feira. Então, na quinta-feira, 8 de dezembro, teremos de ir à missa. Não comparecer é pecado grave. E a solenidade de Natal, que é o dia 25 de dezembro. Então, essas 4 missas são de observância obrigatória. 1º de janeiro, solenidade da Santa Mãe de Deus, Corpus Christi, 8 de dezembro, Imaculada Conceição e o dia de Natal. Além dessas 4, nós temos de ir à missa todos os domingos do ano. Muito bem, gente, vamos começar a nossa live hoje. Eu acho que eu não vou demorar muito hoje, vamos fazer uma live mais curta, mas eu queria fazer essa live, fazer esse encontro com vocês por conta do dia de amanhã, né, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, certo? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, apóstolos de Cristo, rogai por nós. Muito bem. Pedro e Paulo são 2 personagens da maior importância na história da igreja. Doralice, boa noite. 2 personagens da maior importância na história da igreja. O início da igreja não aconteceria do modo como aconteceu se não tivéssemos, se Deus não preparasse, se Deus não arrumasse, se Deus não organizasse o mundo para que existissem Pedro e Paulo naquele instante. Então, são 2 figuras importantíssimas. E o curioso é que eles são pessoas muito diferentes. Pessoas muito diferentes. Adriano, boa noite. Pessoas com formação diferente, com famílias diferentes, não é? Com graus de escolaridade diferentes, apesar de serem os 2 judeus, não é?
Os dois são descendentes de Abraão e, portanto, irmãos nesse aspecto, né? E eles recebem um título curioso. É interessante você imaginar que, Plácido, boa noite. A igreja tradicionalmente se refere a São Pedro e São Paulo como as duas colunas da igreja. As duas colunas da igreja. Alisson, boa noite. É interessante essa expressão, não é? Coluna. Por quê? Porque as colunas são, na construção civil, não é? Aquela estrutura que contribui, ajuda na sustentação do edifício, né? Você tem a fundação, que é aquela parte que fica colocada debaixo do chão, não é? As estacas, os baldrames, quem já mexeu com obra sabe disso, né? E aquela parte que sai das estacas e sobe, não é? Aquela parte visível, são as colunas. Olha que comparação inteligente, né? Qual é a nossa fundação? Qual é o nosso fundamento? Qual é aquilo que, em última análise, garante a nossa fé, garante a nossa salvação, garante a nossa esperança? O fundamento, a essência, aquilo que nos segura, é Cristo. Cristo é a nossa fundação, é o alicerce da nossa vida. O próprio Cristo usou a construção civil como exemplo. Lembra quando ele fala que bem-aventurado é o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E vem o vento, vem a tempestade e a casa permanece firme, se a casa tiver um bom alicerce, uma boa fundação. E é imprudente aquele que constrói a sua casa sobre a areia, porque aquela casa que está sobre a areia, ela não se sustenta nem com o seu próprio peso. Então, diante de qualquer intempérie climática, um vento forte, uma tempestade, a casa cai, né? A casa cai literalmente. Então, Cristo é a fundação, é o nosso alicerce. É o alicerce da igreja. Ele que morreu na cruz e ressuscitou. E Pedro e Paulo são as duas grandes colunas da igreja. Porque na construção civil, o alicerce fica enterrado, fica no subsolo. E dele nascem as colunas que sustentam a construção. Então, Cristo é o nosso alicerce, porque é ele que é a nossa rocha. E desse alicerce saem as duas grandes colunas visíveis que sustentam a nossa igreja, que é São Pedro e São Paulo. Por isso, eu até coloquei no título, quando eu fiz aquele cartazinho e coloquei na internet, solenidade de São Pedro e São Paulo, as duas colunas da igreja, as duas colunas da igreja, assentadas sobre o alicerce, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Então, vamos pensar nessas duas figuras. Vamos começar com Pedro. O que sabemos de Pedro? Quem era Pedro? Qual a origem de Pedro? O texto bíblico, tanto os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nos apresenta Pedro como sendo um pescador do lago ou do mar de Tiberíades, também chamado de Mar da Galileia, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia. Esse nome, Mar de Tiberíades ou Mar da Galileia, é um lago. Na verdade, não é um mar, é um lago de água doce, mas muito grande, que fica ao norte de Israel. Fica ao norte de Israel. Então, esse lago de Tiberíades, também chamado de Mar de Tiberíades, ele é tão grande, a superfície dele é tão grande, que nós observamos nele fenômenos semelhantes ao do mar, como marés e tempestades. Então, por isso, ele é chamado de Mar de Tiberíades. E tem uma coisa curiosa. A cidade de Nazaré, ô Lindalva, boa noite, que é onde Jesus
morou, não é? Desde a infância, quando ele volta do Egito. A cidade de Nazaré é uma cidade que fica muito próximo do Mar da Galileia. É possível que o nosso Senhor, ainda jovem, não é? Ou adolescente, ou já adulto, tenha andado por ali pelo Lago de Nazaré, pelo Lago de Tiberíades. E Pedro morava ali perto, né? Em uma cidade chamada Cafarnaum. Cafarnaum. Então Pedro é um pescador, é um homem simples, um homem acostumado ao trabalho braçal, pesado da pesca. Cristo também era um homem habituado ao trabalho pesado, ao trabalho de carpinteiro, não é? Então nisso eles se assemelhavam. Quando Jesus começa a pregar, logo que ele é batizado por João Batista e passa aqueles 40 dias no deserto, um dos primeiros lugares que Jesus começa a pregar é pela margem desse lago de Tiberíades, ou Lago da Galileia, onde Pedro era pescador. Olha que interessante, né? Essas coisas não são coincidentes. Deus criou as coisas dessa forma. Deus montou, né, planejou tudo isso. Então Jesus começa a pregar na região de Nazaré, onde ele cresceu. Depois ele vai para Cafarnaum, que fica às margens do lago, onde Pedro é pescador. E naquela mesma região também tinha João Batista, que já anunciava a vinda de Cristo. E Pedro tinha um irmão mais novo. A Bíblia nos apresenta Pedro com um irmão mais novo chamado André, que é o apóstolo Santo André. E o apóstolo Santo André, nessa época ainda não apóstolo, não é? Ele era um seguidor de João Batista. E um dia, João Batista vê Jesus passando e fala para André: eis o Cordeiro de Deus. É dessa frase de João Batista que vai nascer aquela expressão que o padre, ao final da oração eucarística e do rito da comunhão, ele pega o cálice e a hóstia consagrada e apresenta à Assembleia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa frase, eis o Cordeiro de Deus, é uma frase dita por João Batista aos seus discípulos, e muito provavelmente um deles era André, irmão de Pedro. Imediatamente, André vai até Pedro e informa ele que ele encontrou Jesus Cristo, o Messias, o Salvador prometido para o povo de Israel. Mas parece que Pedro não dá muita atenção a André, não. Parece que Pedro não dá muita atenção, não. Porque São Lucas descreve um outro encontro entre Jesus e Pedro. No capítulo 5 do Evangelho de São Lucas, Jesus passa perto do lago e viu alguns pescadores ali que estavam lavando as redes. E tinha vários barcos. Os barcos estavam próximo da praia, estavam possivelmente ancorados. Os pescadores estavam organizando, arrumando, reparando, lavando as suas redes. E Jesus usa um dos barcos como uma espécie de púlpito, um lugar mais alto para ele poder pregar à multidão. E ele escolhe dentre os vários barcos que estavam, Lucas fala pelo menos de 2 barcos, ele escolhe o barco de um homem chamado Simão. E Lucas diz assim: estavam 2 barcos junto à praia, e os pescadores estavam lavando as redes. Jesus entra num dos barcos, que era o de Simão. E a partir do barco, Jesus ensina a multidão, começa a fazer a sua pregação acerca do reino de Deus. Isso tudo é Jesus montando um momento para chamar aquele camarada para ser seu discípulo. E depois da pregação, Jesus diz a Pedro: vamos para o meio do lago, vamos lá para uma água mais profunda. Para quê? Para a gente poder pescar. Olha que interessante. E aí você já tem um ensinamento. A água rasa, onde não tem peixes, e as águas mais profundas, onde são os peixes. Pedro diz para Jesus assim: Senhor, ele não sabe quem é Jesus.
Ele não sabe. Olá, Rose, boa noite. Ele não sabe quem é Jesus ainda. Talvez ele desconfie. Mas ele fala, eu pesquei a noite toda, eu sou um pescador experiente e não peguei nada. Mas eu vou confiar na tua palavra e sobre essa palavra, em cima dessa palavra, eu vou pescar, eu vou jogar a minha rede. E aí eles vão para um lugar mais fundo, né? Lucas diz que eles colocam, Pedro lança as redes e pega uma quantidade de peixe tão grande que o barco quase afunda com o peso do peixe, com o peso da pescaria. E Pedro, obviamente, é um pescador experiente, ele viu que aquela época era uma época ruim de peixe, e com uma única lançada de redes, depois da ordem de Jesus, ele quase que afundou o barco. Então ele percebeu o milagre. E aí nós vamos ver a primeira grande lição de Pedro, que a gente não usa muito. Olha isso. E vendo isto é, a pescaria milagrosa, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Ele vê o milagre de Cristo e ele vê que na sua vida pessoal, na sua vida de judeu ali, crente nas promessas de Deus ao povo judeu, ele ainda está longe de ser um judeu fiel. E ele não se vê digno de estar na presença de Deus, na presença de Cristo. Ele não se vê digno de usufruir ali daquele companheirismo de Cristo numa pescaria. E ele reconhece a sua miséria, dizendo, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E nós, vamos falar sério, se Jesus nos aparecesse hoje, a primeira coisa que a gente ia querer era fazer uma selfie, né? Era tirar uma foto com Jesus e botar nas redes sociais para todo mundo ver a gente com Jesus. E Pedro pede para não ficar perto de Jesus, não porque ele não o deseja estar perto de Deus, mas porque ele sabe da sua miséria. No Salmo 50, que é aquele salmo de Davi, que ele compôs logo depois do adultério com a mulher de Urias, fizemos essa live semana passada, Davi diz assim, um coração contrito e humilde, Deus não despreza. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou dizendo? Olha o que Davi diz no Salmo. Um coração contrito e humilde, Deus não despreza. É como se Deus tivesse assim, eu vou usar uma linguagem bem humana, é como se Deus tivesse uma fraqueza. Deus não resiste a um coração humilde. Deus se realiza. É como se ele se sente pleno quando ele encontra um de nós, um ser humano que tem um coração humilde e diz, Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada. Não mereço nem a tua companhia. Esse é Pedro. E o que é que Pedro diz para ele? Desculpe, o que Jesus diz a Pedro? Venha me seguir, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. E aí começa a grande jornada de São Pedro. Ana Paula, boa noite. Começa a grande jornada de São Pedro nesse encontro. É um encontro muito bonito. Primeiro, Cristo usa o barco de Pedro para fazer o seu discurso. Depois desafia Pedro a ir a um local mais longe da margem para pescar. Pedro se opõe num primeiro momento porque aquela foi uma noite ruim de pescaria. Mas ele confia na palavra de Cristo e tem uma pesca milagrosa. E aí a declaração de humildade de Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não mereço estar perto de ti. E é essa humildade que Cristo quer para perto, né? É essa humildade. Rose escreveu aqui, Deus é puro amor e se derrete em um amor diante da humildade. Exatamente. Sabe por quê, Rose? Porque Deus ama tanto a humildade, porque a pessoa humilde,
ela tem muito mais facilidade de reconhecer a grandeza de Deus do que o arrogante. E lembre de uma coisa, Rose, e todos os outros que estão me ouvindo, né? E depois a gente vai deixar isso disponibilizado para tantas pessoas ouvirem. Quando o demônio vai tentar Adão e Eva, eles vão na contrariedade da humildade. Porque o demônio sabe que Deus ama a humildade. Então, o que o demônio coloca para Adão e Eva? A arrogância. O que o demônio diz sobre aquele fruto? O demônio, come, Eva, coma, Adão, comam. Vocês serão como deuses. Olha a proposta do diabo. Faça isso aqui, porque você vai ser um Deus se você fizer. Então, isso cresce o olho, né? E qual deveria ser a resposta de Adão e Eva? Não. Eu não posso querer ser igual a Deus. Eu sou servo, eu não sou nada. Deus é tudo. Mas eles quiseram ser igual a Deus e aí cometeram um pecado. A arrogância é um dos piores pecados. Veja o que Tiago diz. Olha que palavra terrível é essa palavra. Eu diria que é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. É um dos versículos, preste atenção, é um dos versículos mais terríveis da Bíblia. São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Nunca se esqueçam disso. Tiago 4, 6. Olha só. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos arrogantes e dá graça aos humildes. Sabe o que é resistir? Sabe quando uma pessoa liga para você, você não quer falar com aquela pessoa, você não gosta dela e você olha e identifica o número dela no celular e você diz assim, eu nem vou atender. Imagine que a pessoa, você está num shopping center e a pessoa vem de lá e você desvia o caminho para nem olhar na cara. Isso é resistir. Deus, que é puro amor, ele resiste ao arrogante. Porque o arrogante jamais vai reconhecer a Deus como Deus. Quem reconhece a Deus como Deus é o humilde. A humildade é uma das maiores virtudes cristãs. E a arrogância é o pior dos pecados. A gente fica, às vezes, muito ligado nos pecados da castidade, né? Na nossa cultura, a gente fica muito ligado à ideia do pecado da castidade, né? Se você tiver de confessar o pecado da castidade, a violação da castidade ao padre, nossa, que vergonha! Padre, pequei contra o sexto mandamento, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso porque, com a namorada, ou eu sou casado e fiz dessa forma, saí com outra pessoa, enfim, qualquer que seja o pecado da castidade, é uma vergonha terrível. Mas ele não é o pior dos pecados. O pior dos pecados é a arrogância. E a gente às vezes passa batido, né? Devíamos ter muito mais medo e contrição de chegar para o padre e falar, padre, eu pequei pela arrogância. Esse é que é terrível. Mas Pedro, então, faz essa confissão de humildade. E a partir daí, Jesus começa a ter Pedro como seu companheiro de viagem, né? Logo depois à frente, Jesus chama Tiago e João, que também eram pescadores e possivelmente eram conhecidos de Pedro. E aí Jesus já tem 4 discípulos, Pedro e André, Tiago e João, né? 4 discípulos, 2 irmãos, Pedro e André, e outros 2 irmãos, Tiago e João. E aí começa-se a agregar os outros discípulos, não é? Filipe, Bartolomeu, Judas Tadeu, Mateus, Natanael, enfim, João já está ali, né? Simão, o Zelote. E aí Jesus arregimenta os seus 12 discípulos. É interessante notar uma coisa. Nesses 3 anos que Jesus anda com os seus discípulos aqui na terra, preparando esses discípulos para constituir a igreja,
Jesus tinha muita gente que o seguia. Jesus não andava sozinho. Ele tinha os 12, o grupo dos 12, que eles não chamavam apóstolos. Jesus só vai chamá-los de apóstolos no final, lá na paixão de Cristo. Era o grupo dos 12. E tinha um grupo dos 50, dos 100. Jesus chegou a ter dezenas e centenas de seguidores. Mas os mais próximos, os que comiam com ele, os que viajavam com mais frequência com ele, era o grupo dos 12. Era o grupo dos 12, que depois se constituíram em apóstolos. E dentro do grupo dos 12, Jesus tinha o grupo dos 3. Juliana, boa noite. Então, dentro do grupo dos 12, Jesus tinha o grupo dos 3, que eram mais próximos ainda. E esse grupo dos 3 era Pedro, Tiago e João. Nessa ordem, Pedro, Tiago e João. Quando Jesus, dentro do grupo dos 13, cria uma intimidade maior dentro dos 12 com esses 3, você já coloca Pedro numa situação de evidência. E pelo Evangelho, Eric, boa noite. Pelo Evangelho, pela leitura dos Evangelhos, você vai perceber que Pedro começa ainda no grupo dos 12. Kátia, boa noite. Pedro começa a criar uma espécie de projeção. Pedro começa a crescer. Pedro começa a se mostrar um líder, ainda no tempo em que conviviam com Jesus. Tá bom que muito disso talvez fosse o jeito do Pedro de ser, aquilo que as pessoas chamam de temperamento. Era o jeitão de Pedro. Ele tinha uma característica, ele era aquela pessoa impetuosa, né? Diante de uma situação, ele era o primeiro a querer agir. Diante de uma dúvida, ele era o primeiro a falar, mesmo que fosse para falar bobagem. Mas ele era o primeiro. Ou seja, ele queria estar sempre, ele era aquele sujeito sempre do vamos para cima, vamos ver, vamos fazer, sabe? Aquele sujeito que hoje o pessoal aí dessa linguagem moderna chamaria de proativo. Pedro era um homem proativo. E você observa isso quando? Em vários momentos. Um dos mais emblemáticos está no Evangelho de amanhã. Jesus está chegando em Jerusalém para ser preso, onde ele vai ser preso e morto. E Jesus já está há 3 anos com os discípulos. Ele quer então saber se aqueles discípulos já têm uma consciência plena de quem ele é. Então ele pergunta: o que as pessoas falam a meu respeito? E os discípulos respondem: dizem que tu és um profeta, Elias, Jeremias, João Batista. Ou dizem que tu és um sábio. Jesus então desafia os discípulos: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí quem toma a palavra para falar em nome dos 12? Quem sabe eles não confabularam antes? Quem sabe eles não se reuniram para discutir? Quem toma a palavra é sempre Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro mostra a Jesus que o grupo dos 12 já tinha uma noção clara de que ele era o Filho de Deus. Então Jesus pensa consigo mesmo, né? Como se pensasse assim: eles já estão prontos, já sabem que eu sou o Filho de Deus. E aí Jesus segue para Jerusalém. É preciso lembrar, Rose, para o pessoal que lida com essa história de temperamento, ele teria essa característica do colérico. É preciso lembrar que quando Jesus conhece Pedro, no episódio que eu falei do início, na pescaria milagrosa, Pedro tinha o nome de Simão, ou Simão, um nome judeu, um nome judaico, porque ele era um judeu. E Jesus muda o nome de Pedro. Jesus muda o nome de Pedro de Simão para Kefas. Em algumas traduções da nossa Bíblia em português aparece com C, mas tem um som de Q ou de K. Jesus muda o nome de Pedro para Kefas, que quer dizer rocha. A palavra
Jesus muda de Simão para Quefas, que quer dizer rocha. E o que acontece? A palavra rocha em grego virou Petros, que para nós virou pedra. Então, Pedro, Petros e pedra são a mesma coisa. Jesus muda o nome dele para Pedro, para rocha. E no evangelho de hoje, Jesus diz: e eu te digo que tu és Pedro, Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É sobre a fé dos apóstolos, sobre aquele ensinamento que Jesus passou para os apóstolos. Aquela é a fundação da igreja. E aí você vai lembrar uma coisa interessante, basta a gente lembrar assim, né? Cris, boa noite. O nome da sua igreja, qual é o nome da sua igreja? Nós somos a Igreja Católica Apostólica. Isto é, nós estamos baseados na fé dos apóstolos, porque os apóstolos foram as pessoas que tiveram contato com Cristo e eles receberam de Jesus o depósito da fé e repassaram aos bispos, que foram os seus sucessores. E assim chegou até nós. E Pedro vai com Cristo. E Pedro vai com o grupo dos 12. Mas Pedro é também um ser humano. A ponto de, na véspera da prisão de Cristo, quando Jesus diz, na véspera da morte, um de vocês vai me trair e os outros vão me abandonar, Pedro diz, não, Senhor, eu jamais farei isso, eu vou contigo até a morte. E Jesus faz a previsão da negação. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E Pedro efetivamente vai negar a Cristo. Aquele homem que teve um encontro tão forte com Cristo na pescaria milagrosa, que conviveu com Cristo por 3 anos, que teve a revelação de que Cristo é o Filho de Deus e fez a proclamação, vai trair a Cristo num momento de angústia, de dor e de sofrimento. Mas o próprio Cristo disse que ele não veio buscar os perfeitos, ele não veio buscar os sãos, mas ele veio buscar os doentes. E o doente é aquela pessoa que, debilitada, reconhece a sua condição de debilitado. E a pessoa que é pecadora, que reconhece a sua condição de pecador. Então, Pedro nega Jesus, mas depois ele se arrepende e chora amargamente o pecado cometido. Por isso, ele é perdoado, porque novamente ele é humilde. Novamente ele foi humilde. Novamente ele foi pequeno, né? E por isso ele é perdoado. Jesus depois vai encontrar Pedro no mar da Galileia, pescando, depois da ressurreição, e vai ter aquele diálogo com Pedro. Pedro, você me ama? Você que me prometeu me amar. Você que disse que até morreria por mim, mas me negou 3 vezes. Você ainda me ama? E Jesus pergunta isso 3 vezes. Eu gravei um vídeo aqui sobre esse diálogo. Depois você procura aí esse vídeo, onde eu falo sobre um trocadilho em grego que Cristo usou para conversar com Pedro sobre o amor verdadeiro que Pedro tinha para com Cristo. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, e aí a igreja inicia a sua jornada, a primeira pessoa que faz a primeira pregação anunciando o evangelho de Cristo é quem? É Pedro. É interessante que em todos os momentos do evangelho, durante os 3 anos, quando Jesus precisa de algum dos discípulos para que ele tome a frente e exerça a liderança sobre os demais, quem assume essa função é Pedro. E quando o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, lhes reveste de poder para dar início à atividade da igreja, quem primeiro
faz a primeira pregação é Pedro. E ele é o primeiro a ser castigado, juntamente com João, por causa do Evangelho. Nós vamos ler ali no capítulo 3 e 4 de Atos, que Pedro e João iam para o templo, encontram um homem paralítico e invocam a presença de Deus e cura esse homem, e por isso eles são presos e açoitados. E eles ficam alegres por terem sido considerados dignos de sofrer açoites por causa do nome de Jesus. A humildade acompanha Pedro. Isso é muito interessante. A humildade acompanha Pedro. Ele é líder da igreja, mas ele é humilde. Mais tarde, lá pelo capítulo 10 do livro de Atos, Pedro vai ter uma visão muito curiosa. Ele vai ter uma visão em que um lençol baixa do céu com animais ditos imundos, que os judeus não comiam. Como, por exemplo, a coruja, a águia, alguns frutos do mar, como o camarão. E Deus fala: Pedro, come. Ele diz: eu não como coisa imunda. E Jesus fala: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro interpreta esse sonho da seguinte maneira: o evangelho, a mensagem cristã, não é apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Porque o judeu, ele se considerava puro e considerava os não-judeus como impuros. Então, é quando ele tem a visão de um grupo de animais que para os judeus eram impuros e Deus estava lhe mandando comer, ele entende essa visão da seguinte maneira: assim como existem os animais puros e impuros para o povo judeu, a humanidade para o judeu é dividida entre puros, que são os judeus, e impuros, os outros. Enquanto ele pensa no significado dessa visão, chega uns mensageiros de um oficial romano chamado Cornélio, para que Pedro vá até lá e lhes anuncie o evangelho. E aí, isso é alguns anos após a ressurreição. Pela primeira vez, o evangelho é anunciado a não-judeus. Ou seja, é Pedro quem primeiro anuncia o evangelho aos não-judeus. E a igreja católica começa sob a liderança de Pedro em Jerusalém. É curioso que quando acontece esse evento de Cornélio pedir a Pedro que lhe fale de Jesus, e Pedro anunciar Jesus à família de Cornélio, que era um romano, portanto, um não-judeu. Nessa mesma época, olha que beleza, como são as coisas de Deus, as providências de Deus. Nessa mesma época, estava havendo a conversão ao catolicismo de um homem que perseguia a igreja, um homem que se chamava Paulo de Tarso. É curioso, porque quando Pedro anuncia o evangelho a Cornélio, Pedro exerce a liderança da igreja em Jerusalém, correndo por fora, Rafael, boa noite, correndo por fora está havendo a conversão de São Paulo. Né? E São Paulo se converte, se torna católico, se junta aos apóstolos e conhece Pedro. Sim, existiu, vamos falar dela. E conhece Pedro. Aí é curioso quando esses dois homens se encontram. Porque de um lado você tem Pedro, um homem analfabeto, de origem humilde, que conviveu 3 anos com Cristo e que é o líder da igreja, apesar das suas limitações. E já anunciou o evangelho a não-judeus. E de outro lado você tem um recém-convertido, chamado
Saulo de Tarso, um homem que não teve contato histórico, físico com Jesus, mas encontrou Jesus no caminho de Damasco, que lhe falou, e um grande intelectual. Ao contrário de Pedro, que era um homem simples e analfabeto, Paulo era um intelectual. Paulo é o que seria hoje um professor doutor, um acadêmico, um homem com um doutorado, um pós-doutorado. E esses dois homens se encontram. E o que eles têm em comum? A paixão pelo anúncio do evangelho, né? Um com uma caminhada maior, o outro com uma caminhada mais curta, né? E, de certa forma, Paulo vai buscar em Pedro uma espécie de bênção, de autorização, de ordenação para que ele também possa anunciar o evangelho. E a vida dos dois segue. Mais tarde, Paulo vai se tornar líder da igreja de Antioquia, junto com São Barnabé. Fizemos uma live sobre São Barnabé, você vai ver aí no dia 11 de junho, que é a festa de São Barnabé, a memória. Paulo vai se tornar líder da igreja de Antioquia com São Barnabé e vai, então, fazer 3 grandes viagens missionárias anunciando o evangelho de Cristo. E é aí que a gente vai compreender essas 2 colunas. É aí que a gente vai compreender a ideia de Pedro e Paulo como as 2 colunas da igreja. E quem nos traduz isso é uma terceira pessoa, que é um camarada muito inteligente chamado Lucas. Quando você lê o livro de Atos, você percebe uma coisa curiosa. Do capítulo 1 até o capítulo 11 e 12, vamos fechar assim, do capítulo 1 até o capítulo 12, né? Atos tem 28 capítulos, portanto, uma primeira metade, do 1 ao 12, Lucas centra toda a sua narrativa, todo o seu esforço, toda a sua condição de bom escritor para falar dos atos de Pedro. Então, quando a gente lê os primeiros capítulos do livro de Atos, para Lucas, que é o autor, Pedro é tudo. Pedro é o camarada que lidera as orações no cenáculo, antes da vinda do Espírito Santo. Atos capítulo 1. Pedro é o camarada que tem a ideia de escolher um substituto para Judas. Também Atos capítulo 1. Desce o Espírito Santo sobre os apóstolos, Atos capítulo 2. Pedro é o primeiro a anunciar o evangelho, já como igreja nascente. Pedro é o primeiro a realizar uma cura, intercedendo a Jesus Cristo. Pedro é o primeiro a ser castigado por anunciar o evangelho. Pedro é o primeiro a anunciar o evangelho a pessoas não judias. Enfim, Lucas coloca Pedro, no capítulo 1 ao capítulo 12, como sendo o centro da sua narrativa. Alexandre, boa noite. Mas dentro desse universo aí, dos 12 primeiros capítulos de Atos, o capítulo 9, especificamente, e depois do capítulo 13 em diante, Lucas esquece Pedro e passa a falar exclusivamente de Paulo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. Lucas narra do capítulo 1 ao 12, falando apenas de Pedro. Pedro é o primeiro em tudo. Depois disso, no capítulo 9 e dos capítulos 13 ao 28, Lucas somente fala de Paulo. Paulo é o centro da ação. Veja, não duvide da técnica, da capacidade redacional de Lucas. Lucas é um cara muito inteligente. Lucas quer falar, no livro de Atos, de 2 gigantes do início da igreja, Pedro e Paulo. Por isso, ele faz a primeira parte falando só de Pedro, porque é o início da igreja, é a fundação da igreja, é o começo da igreja.
precisava ter uma pessoa de liderança forte, como alguém escreveu aí, um colérico, um sujeito que não tem papa na língua, um brigão, um pavio curto, mas com capacidade de liderança, com capacidade de ação, com capacidade de reação e que tem força para manter o grupo dos 12 unidos, não é? Não deixar a esperança esmorecer e constituir a igreja e segurá-la durante muito tempo. Esse é Pedro. Por isso ele é uma coluna da igreja. Mas Lucas percebeu o seguinte: não basta a igreja nascer forte, sob a proteção de Deus, sob a inspiração do Espírito Santo, sobre o jejum e as orações, sobre a palavra e a Eucaristia, tudo bem. Mas a igreja precisa anunciar a mensagem de Cristo. A igreja precisa se expandir e contar ao mundo inteiro quem é Jesus Cristo. E quem faz isso? É Paulo. Vocês entenderam por que Paulo é a segunda coluna? Pedro é o homem da criação da igreja, da organização da igreja, do início difícil da igreja em Jerusalém, da coesão da igreja, porque Pedro manteve a igreja unida em torno dele, que era o líder da igreja. Mas era preciso ter alguém que expandisse a igreja, que contasse para o mundo quem é Jesus Cristo, que criasse núcleos católicos pelo mundo todo. E quem faz isso é Paulo, a outra coluna da igreja. Então, é curioso pensar que o livro de Atos é o livro de Pedro e de Paulo. Pedro como fundador da igreja, com Jesus Cristo, Pedro como a rocha sobre a qual a igreja está assentada, e Paulo como aquele que vai expandir o cristianismo, que vai contar para o mundo a mensagem cristã. É preciso que, enquanto alguém fique aqui segurando a igreja, outro alguém vai expandir a igreja anunciando o evangelho. É uma perfeição. É uma perfeição, exatamente. E Lucas faz isso no livro de Atos. Ele quer mostrar a importância dos dois. Muitas vezes, Rose e demais colegas, a gente vê algumas pessoas desinformadas, mas assim, gente de muita má vontade. E aí eu vou confessar o pecado que na minha adolescência, como membro de igreja batista, eu tentei fazer isso por pura ignorância. As pessoas tentam colocar Pedro e Paulo como dois antagônicos, dois concorrentes, não inimigos, mas duas pessoas que não se davam muito bem. É verdade que eles tiveram aqui e ali algumas brigas, porque os dois eram coléricos, os dois eram topetudos, os dois eram pescoço duro, né? Era do temperamento. Mas não que existisse entre eles concorrência, não que existisse entre eles indisposição. Nelson, boa noite. Não que existisse entre Pedro e Paulo algum nível de beligerância. Não. É que Lucas ressalta as características do trabalho de cada um. Fabrício, boa noite. Enquanto Pedro era o líder da igreja em Jerusalém, Paulo era o missionário que levava o evangelho de Cristo para as partes mais distantes do Império Romano, né? E veja como Deus fez isso. Deus pegou aquele homem forte, turrão, bravo, duro, aquele sujeito que é o sujeito do trabalho, né? E botou para liderar a igreja. Botou, que é Pedro. E aquele homem que era mais culto, que tinha uma formação filosófica, que tinha uma formação teológica, que conhecia os poetas do seu tempo, que conhecia a literatura do seu tempo, aquele cara que era mais, né, intelectualizado, a ele Deus destinou o quê? A expansão do evangelho. Então, Pedro e Paulo jamais foram antagônicos. São duas grandes colunas, cada um fez o papel que lhe era próprio, não é? Para o qual Deus o havia preparado de acordo com as características pessoais e intelectuais de cada um, né? Paulo não teria uma igreja católica a ser expandida pelo mundo se não tivesse um Pedro forte em Jerusalém liderando a igreja. Mas Pedro também, sendo o homem forte de Jerusalém,
a igreja não podia ficar só em Jerusalém, tinha de ter uma pessoa que levasse a notícia para o resto do mundo. Então, por isso, Pedro e Paulo são colocados juntos na celebração de suas memórias, né? A gente não tem o dia de São Pedro, o dia de São Paulo. É Pedro e Paulo. São duas colunas. Agora vejam, Pedro é o líder, Paulo é o grande missionário, mas Cristo escolheu Pedro para ser o líder. E a vida segue, né? A vida segue. Eles têm lá algumas discussões ao longo da vida. Eu me lembro aqui, eu tenho nos nossos vídeos de história da igreja, eu gravei um vídeo específico. Se você entrar lá no site e você procurar, ou na playlist do YouTube História da Igreja, você vai ver lá um vídeo com o nome A Controvérsia de Antioquia, que é uma discussão que aconteceu no início da igreja. Quando Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, alguns cristãos da época perguntam, indagam, se aquelas pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo não deviam também se converter antes ao judaísmo. Porque, veja só, os primeiros cristãos todos eram judeus, todos os apóstolos são judeus. Mas quando Paulo começa a pregar muito, pessoas não judias se tornam cristãs. E aí surge uma dúvida. Esse povo que não é judeu e que agora abraçou a fé católica, eles não deveriam primeiro se converter ao judaísmo, observar a lei de Moisés, para depois se tornar cristãos? Afinal de contas, Jesus era judeu, os apóstolos são judeus. Então surgiu essa discussão. E aí, no capítulo 15 de Atos, a igreja se reúne em Jerusalém para decidir essa questão. E decide no sentido de que não são os povos de origem grega, de origem árabe, egípcia, os povos daquela época que se tornassem cristãos, não precisavam ficar observando aqueles ritualismos da lei de Moisés. Aquilo não era obrigação deles. Essa decisão é tomada no capítulo 15 de Atos. É o primeiro grande concílio da igreja. É a primeira crise da igreja. E quem preside essa reunião? Pedro. É Pedro que preside essa reunião. Está entendendo, gente? Então, nós temos aí Pedro e Paulo como essas duas grandes figuras. A sustentação da igreja, Pedro. E o outro, a divulgação da igreja. Olha que coisa que, como um complementa o outro, né? Como as coisas de Deus, as coisas da igreja são perfeitas e são belas, né? Um sustenta e o outro expande, né? Um lidera e o outro anuncia. Ou seja, o trabalho de um é o fundamento do trabalho do outro, né? O trabalho do Pedro é que permite a Paulo expandir a igreja. Mas Paulo não iria expandir a igreja se não tivesse Pedro. Está entendendo? São por isso as duas grandes colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, né? Caminhando para o nosso final, a gente sabe que mais tarde, né, lá pelo ano 60, Pedro está em Roma como bispo de Roma. É verdade que a igreja se reunia não em catedrais, não em capelas, mas em lugares escondidos na cidade de Roma, nas catacumbas, não é? Nos subsolos, na casa de alguém, porque nessa época está imperando um camarada chamado Nero, o imperador Nero, e começa a perseguição à igreja. Paulo já estava preso em Roma. E Pedro lidera a igreja em Roma. E por volta do ano 64, eles são martirizados, eles são mortos numa grande perseguição que Nero promove contra a igreja. Como é que nós sabemos disso? Isso não está na Bíblia. Não, não está. Está no ensinamento que os discípulos de Pedro
E os discípulos de Paulo, isto é, os sucessores dos apóstolos, passaram para os bispos e chegou até nós. Mas existe também um livro escrito ali pelo ano 250, 280, né? Ou seja, muito pouco tempo depois de Pedro e Paulo, né, no século III, um livro de um camarada chamado Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, lá pelo ano 250, ele faz uma espécie de história da igreja. E esse Eusébio de Cesareia conta que Pedro, sendo bispo de Roma, e Paulo, estando preso em Roma, como nos conta o capítulo 28 de Atos, por volta do ano 64, por ordem do imperador César, numa grande perseguição aos cristãos, eles são mortos, né? E morrem como mártires cristãos. Se você for à missa amanhã, solenidade de São Pedro e São Paulo, você vai ver que a cor litúrgica é o vermelho, a cor dos mártires. E, segundo Eusébio de Cesareia, segundo essa tradição que Eusébio escreveu, Pedro é condenado à morte por meio da crucificação. E, no final da vida, Pedro é mais uma vez humilde. Você lembra que eu comecei falando aqui, a minha primeira fala, para quem chegou depois, é que quando Pedro encontra Jesus, quando ele conhece Jesus na pesca milagrosa, a humildade de Pedro cativa Jesus. Porque Pedro diz, Senhor, afaste-se de mim, não liga para mim não, eu sou um pecador, eu não mereço estar perto de ti. No final da vida, quando Pedro é condenado à morte, e os romanos usavam muito como pena de morte a crucificação, como usaram com Jesus, era uma morte muito cruel, muito dolorosa, porque a pessoa passava muito tempo para morrer. Pedro, mais uma vez, foi humilde, e ele pediu que ele fosse crucificado de cabeça para baixo. Colocado numa cruz, mas de cabeça para baixo. Porque Cristo foi crucificado e ele achou que não merecia estar crucificado na mesma posição que Cristo. Então ele preferiu a posição invertida, não é? Ele aceita morrer da forma como Jesus morreu, mas numa posição de inferioridade, porque ele é humilde e ele sabe que Deus é maior do que ele, né? Paulo, ele tinha... Eu estou comentando isso no livro, no curso de História da Igreja, você pode encontrar também na playlist História da Igreja. Paulo, além de ser judeu, ele tinha um título herdado pelo pai dele, herdado do pai dele, que era o de cidadão romano. É como se ele tivesse duas cidadanias, né, na linguagem de hoje. Então, o cidadão romano, ele tinha como pena de morte a decapitação, não é? Eles cortavam a cabeça. Por mais terrível que isso seja, é uma pena de morte menos cruel, porque a morte é imediata, né? Então, por volta do ano 64, Pedro e Paulo são mortos. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado, né? E, com o passar do tempo, né, mais tarde, isso é 64, 250 anos depois, quando o imperador Constantino, lá no ano 313, cessa a perseguição, os cristãos sabiam onde estava o corpo de Pedro, onde o corpo de Pedro estava sepultado. E aí eles conseguiram, com a mãe do Constantino, construir uma igreja em cima do túmulo de São Pedro. E você sabe que lugar é esse? É o altar da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então, se você já foi a Roma, aquele altar de onde o Papa Francisco celebra a missa, ali existia uma pequena igreja dedicada a São Pedro. E no subsolo, embaixo daquele altar, lá embaixo, está os restos mortais de São Pedro, né? São Paulo foi decapitado, como eu disse, né? Por ser cidadão romano, ele teve uma morte mais branda. E desde então são os dois dos maiores santos da igreja, né? Porque são as duas grandes colunas da igreja. Como os dois
morreram no final de junho do ano 64. Com o passar do tempo, a igreja resolveu celebrar a memória deles no mesmo dia. Por quê? Porque a atuação deles era uma atuação conjunta, como as duas colunas da igreja. Exatamente, Juliana, Santa Helena, a mãe de Constantino, né, do imperador Constantino, que faz o fim da perseguição, era uma católica, né? E uma das coisas que ela faz é descobrir locais sagrados e relíquias, e com o fato do filho ser imperador, né? Isso faz com que ela consiga providenciar a construção das primeiras igrejas, das primeiras grandes igrejas católicas da humanidade. Muito bem, concluímos assim essas breves palavras sobre a história de São Pedro e de São Paulo, as duas colunas da igreja, a importância desses dois homens no início da igreja e a forma brilhante e inteligente com que São Lucas descreve no livro de Atos a atuação desses dois homens. No primeiro momento, ele apresenta Pedro na fundação da igreja, no estabelecimento da igreja, na consolidação da igreja em Jerusalém. Depois disso, Lucas nos apresenta, a partir do capítulo 9, isoladamente, e especificamente a partir do 13, a expansão da igreja, a expansão do evangelho com as grandes viagens missionárias de São Paulo. É interessante que ao final, provavelmente ali no ano 64, esses dois grandes homens se reúnem novamente em Roma. E em Roma, os dois são mortos, são martirizados em razão do Evangelho de Jesus Cristo que eles defenderam, conservaram e anunciaram ao mundo. Começam separados, têm origens diferentes, mas se encontram na fé em Jesus Cristo. Desempenham atividades diferentes na igreja, mas ambas igualmente importantes, e concluem a sua vida terrena juntos, na mesma cidade, ambos martirizados, ambos no céu, na visão beatífica, intercedendo por nós e pela igreja. Vamos concluir aqui essa live, mas eu vou contar num apêndice agora uma história muito interessante envolvendo São Pedro. Continue conosco. Quo vadis? Ou a frase completa: Domini, quo vadis? Essas duas expressões latinas permeiam aí o mundo cristão e por trás delas existe uma história bem interessante. A expressão quo vadis significa aonde vais? É uma indagação. Aonde vais? Aonde você vai? E a expressão Domini quo vadis é um complemento. Senhor, aonde vais? Vamos a elas. Existe um evangelho apócrifo chamado Atos de Pedro. Este livro não foi considerado canônico pela Igreja Católica e por isso ele não integra o cânon do Novo Testamento. Isto é, ele não faz parte do Novo Testamento, porque a Igreja, inspirada pelo Espírito Santo, não o considerou como divinamente inspirado. Existem muitos relatos do início da era cristã e a maioria deles não integra o Novo Testamento. Isso não significa que
o seu conteúdo não seja verdadeiro, mas também não garante que o seu conteúdo seja verdadeiro. No livro Atos de Pedro, existe uma história curiosa que ganhou esse nome em latim, Domini Quo Vadis. Não temos certeza, não sabemos, não temos como saber se esse fato efetivamente aconteceu. Mas ele é um fato muito dramático, ele é um fato muito forte, ainda que seja uma lenda, ainda que não tenha acontecido, mas ele tem um ensinamento, ele tem uma mensagem, ele tem uma força a transmitir. Então, eu vou contar a vocês. Recebam como uma lenda, recebam como uma história, um conto, mas um conto que nos ensina, uma lenda que nos inspira. Pode virar a página. Como eu disse, concluindo a live sobre São Pedro e São Paulo em sua solenidade, ali por volta do ano 63, 64, eles estavam em Roma. Pedro como bispo de Roma, numa igreja perseguida. Paulo preso em Roma à espera do julgamento. Ambos foram martirizados. Mas conta essa lenda no livro apócrifo Atos de São Pedro, que no meio da perseguição, Paulo já havia sido decapitado, Paulo já estava morto, muitos cristãos morreram, muitos cristãos fugiram de Roma. Conta a lenda que Pedro fraquejou. Mais uma vez, Pedro, o velho Pedro impetuoso, colérico, rude, teve medo da morte e fugiu de Roma. Fugiu por medo de morrer. E segundo essa lenda, Pedro toma uma estrada, uma das famosas estradas romanas, que sai da cidade de Roma, margeando inicialmente o rio Tibre, e segue para o porto no mar Mediterrâneo, onde ele tomaria um navio para fugir de Roma. Essa estrada se chama Via Ápia. Enquanto Pedro está fugindo de Roma, pela Via Ápia, com medo de ser morto, ele encontra com Jesus. Exatamente. Jesus já ressuscitou há mais de 30 anos e já voltou para os céus. Mas Pedro tem uma visão, ele encontra Jesus fisicamente, com a cruz, indo no sentido contrário, pela mesma Via Ápia, no sentido de Roma. Enquanto ele está fugindo de Roma para não ser morto, Pedro vê Jesus carregando aquela cruz que ele carregou nas ruas de Jerusalém, pela Via Ápia, no sentido de Roma, enquanto ele está indo no sentido do porto. Diante daquela cena dramática, São Pedro olha para Jesus e pergunta em latim: Domini, quo vadis? Senhor, aonde vais? E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: eu estou indo para ser crucificado em Roma, uma vez que você está fugindo. Diante dessa fala emblemática, conta a lenda que Pedro então ganha coragem e diz: não, Senhor, não fugirei, eu vou voltar para Roma. E aí ele volta, e ao voltar, ele é preso, é condenado à morte por crucificação, e é aí que ele tem a ideia de pedir para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de ser crucificado na mesma posição que o nosso Senhor. É uma lenda, mas é uma lenda muito forte, é uma lenda muito bonita,
que talvez até tenha acontecido, quem sabe, mas que, se não aconteceu, ela nos traz uma mensagem. Será que os caminhos que eu tomo em minha vida, será que as escolhas das minhas ruas, das minhas estradas da vida, estão indo no sentido que Cristo deseja que eu vá, ou estão indo no sentido que eu mesmo desejo? Isto é, a estrada que eu estou caminhando, a minha via ápia, me leva para aquele destino, para aquela atividade, para aquele fim que é a vontade de Deus, ou eu estou indo contrariamente ao sentido da vontade de Deus? Se eu encontrasse com Jesus hoje, claro que é uma suposição absurda, mas se eu encontrasse com Jesus hoje, eu estaria indo no mesmo sentido dele, ou, como Pedro nessa fuga, estaríamos em sentido contrário? Será que eu diria ao Senhor, vamos juntos? Ou será que, indo em sentido contrário, eu teria de perguntar, Domine, qual vades? Pense nisso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.